Esse é a segunda parte do nosso vídeo, para que não fique muito enfadonho, embora, né, eu sou professor de história, então a gente fala muito. Então nós esclarecemos no primeiro vídeo as questões sobre a cidadania italiana, se temos direito, se não temos direito e os avanços na nossa pesquisa. Eu vou postar aqui as certidões originais, né, quando me for possível, mas já de antemão vai o vídeo. Eu sempre posto as certidões porque, assim, senão fica o parente aqui, o parente louco que faz pesquisa, falando, e a gente tem que ter documentação. Pra gente abrir a boca e dizer que eu sou descendente de A e de B, eu tenho documentação original para comprovar o que eu tô falando, tá? Questões de regiões da Itália, a gente fala em possibilidades, em suposições, em aproximações. Bom, aí o tempo da pesquisa dirá, tá certo? Resolvidos não, mas andiamo avanti sobre a questão da cittadinanza italiana. Vamos falar de cidadania uruguaia, então, que nós também temos direito. A gente sabe que nós somos de origem italiana, imigrados no Uruguai, e depois dois ramos importantes, que é do meu bisavô, Alejo, o Aleixo Lúcio, casado com Altamira, e o nosso tio bisavô, Fernando Maria Lúcio, os dois que vieram para o Brasil. Tá? Os demais ficaram. Alguns descendentes se espalharam. Tem gente em Porto Alegre, em Curitiba, São Paulo, Rio, uma porrada de lugar. Brasília também tem, tá bom? E por eles terem descido no Uruguai, muitos dos nossos avós, muitos dos nossos bisavós, tios, nós temos muitos familiares no Uruguai. Nós temos familiares em Flórida, em Durazno, em Montevidéu, em Salto, Artigas, nós temos uma porrada de parente lá, tá bom? Taquarembó. Já em Flórida, Durazno, nós temos aí ligações antigas, famílias que ainda estão lá e que dividem antepassados conosco, tá bom? Então, o que acontece? Por isso, né, a lei uruguaia, isso é uma informação dos sites que eu pesquisei, volto a dizer, salvo algum engano, se alguém tem outras informações, pode me corrigir sim, porque a gente pode errar. Por que não? Então, a lei uruguaia, a lei de nacionalidade, de cidadania uruguaia, concede a cidadania uruguaia a filhos de uruguaios e netos, independente se mãe ou se pai. Não concede a bisnetos, nem a trinetos, e nem demais, tá bom? Uma vez que tu tenha ligação tanto via materna quanto paterna, seja teu pai ou tua mãe, ou teu avô ou tua avó uruguaia, tu tens direito a solicitar, então, a tua cidadania uruguaia. Tá certo? Nós temos, se eu não me engano, 5 primos. Tem primos do Rio de Janeiro, primos de Porto Alegre, que já viraram, né? Fizeram o doble chapa e já têm a sua identidade, os seus documentos uruguaios. Há muitas vantagens, eu não falei, né? No outro vídeo, sobre a italiana, que nós temos direito também, que está distante da gente, mas a gente tem direito. Uma das vantagens é não precisar de visto nos Estados Unidos. Se eu não me engano, que a prima Cristina me falou é que tem vantagens de abrir empresa nos Estados Unidos e de levar outras pessoas, fora o trânsito livre por toda a União Europeia, tá bom? Mas a vantagem da cidadania uruguaia também, não precisa de visto. Se eu não me engano, pesquisem por vocês, o que eu li foi isso, que uma vez sendo cidadão uruguaio, tendo os documentos uruguaios, tu não precisas de visto para estar nos Estados Unidos, fora que tu pode, uma vez contribuindo com a Previdência uruguaia, tu também tem direito a se aposentar por lá, tá bom? Fora outras benesses, né, de poder ir morar, de poder transitar livremente, de passar esse direito para os teus filhos, tá bom? E, em princípio, a cidadania uruguaia é bem simples da gente explicar e resolver. Ela é concedida a pais, né, via pai, mãe e neto. É um problema da minha genealogia. Meu avô, José Maria Lúcio, popularmente conhecido como Juca, e meu outro tio-avô, chamado Idílio Lúcio, popularmente conhecido como Caxengo, há uma problemática de onde eles teriam nascido. O registro do meu avô é de Quaraí, registro civil. Porém, eu nunca encontrei o batistério dele. O que é? O registro de batismo. Nossa família tem uma tradição católica, apostólica romana muito arraigada, embora várias pessoas pratiquem várias religiões. No meu caso, eu não tenho religião, mas o catolicismo é uma constante na nossa família, tá bom? Tem a presença do espiritismo, enfim, os protestantes e outras
tradições religiosas, mas o catolicismo é algo bem presente, por isso que a maioria deles foram batizados e há esses registros. Do meu avô eu não encontrei, ele nasceu na década de 30, 31, se eu não me engano. E os registros, eu trabalho na Igreja Mórmon com registros de antepassados, né, no Centro de História da Família, e eu nunca localizei, só o civil. Então, possivelmente ele tenha sido batizado no Uruguai, em Artigas, possivelmente, só que os registros não estão disponíveis. Eu tenho que ir a Artigas uma vez mais para angariar e pesquisar esse registro, que é a problemática do tio Idílio também, que, se eu não me engano, tenha nascido entre Alegrete e Quaraí, mas o batistério é algo incerto. E uma vez que a gente encontra esse batistério no Uruguai, a lei uruguaia considera o batistério como registro civil. Tá bom? Por quê? Porque houve uma briga política entre brancos e colorados, e se eu não me engano, olha, os primos que moram no Uruguai, que são uruguaios, poderão responder melhor. Se eu não me engano, os colorados, ou os blancos, não, os colorados, eles não se registravam. Então, o governo uruguaio, dado momento, decidiu, então, validar o batistério como uma espécie de documento de registro civil, obrigando a igreja a deixar disponível e a conservar esses registros. Isso é algo fantástico do governo uruguaio, tá bom? Então, assim, se tu descende do Juca ou do Caxengo, que nem eu, o Caxengo, o tio Dili teve 15 filhos. Imagina, que agora eu tô conversando com uma prima nossa, a Bruna Lúcio, se eu não me engano, ela mora perto de Porto Alegre, e os primos daqui de Uruguaiana também, que me ajudam bastante a refazer aí e encontrar esses nomes, tá bom? Então, assim, tem pessoas como eu chamo carinhosamente de tia Tânia, mas ela é minha prima umas quantas vezes, ela tem direito tanto à cidadania italiana quanto à uruguaia, né? Ela tem 4 avós uruguaios, ou seja, e é um processo bem barato, tá bom? Processo que não para virar cidadão uruguaio não sai R$ 2.000, 1.000 e alguma coisa. Fora a ida para Montevidéu, enfim, a tua locomoção. Mas em torno, eu tenho o contato que as nossas primas me passaram de uma despachante, de uma entendida de que faz o processo em Porto Alegre, enfim, se eu não me engano o nome dela é Cláudia, eu já conversei com ela. Então, eu tô disponível, né? Se eu não me engano, eu tenho contato, mas se eu não tiver, as gurias do Rio me passam. E aí, quem quiser, né, conversar com a Cláudia, que tem certeza que seu avô é uruguaio, enfim, quer, né? Por exemplo, quem é neto do Alejo, né? Tem uma porrada de gente que é neto do Alejo, e bisneto, no meu caso. Aí bisneto não resolve. Que é neto do Fernando, Maria, né? Que casou com a Alzira, e aquele pessoal, quem é neto deles, tem direito à cidadania uruguaia, né? Eu tenho alguns registros, posso auxiliar, claro, no meu tempo. O ritmo de trabalho meu é bem constante, então, basicamente é isso, tá certo? Estamos resolvidos, então, sobre cidadania italiana, que é mais cara, né? Por baixo aí, olha, seria mais de R$ 20.000, tá? Há quem consiga menos, há quem já tenha vários papéis, há quem consiga, por exemplo, entrar pelo Tribunal de Roma, enfim, eu desconheço tais processos, eu não posso aqui falar de uma coisa que eu não sei, tá bom? Mas sobre a Uruguai, sim, eu tenho mais informações, mas sempre é bom, importante a gente pesquisar, se informar melhor. Bom, sobre o nosso encontro, então, o nosso quarto encontro, ao qual eu estava bem empolgado, salão marcado, contrato feito, né, os primos todos alinhados, mas nos acometeu então a pandemia, acometeu a todo mundo, né? Então, temporariamente, nosso encontro de 2020 está cancelado porque os salões, né, de festa e o nosso salão da instituição Sede Senat, ele cancelou, né, a agenda, né, desse ano, e aí o ano que vem eles não têm nada ainda previsto, até que se saiba, tá certo? A gente sabe que as aglomerações, elas são proibidas, né, tem um número X de pessoas, então ficaria muito inviável a gente fazer um convite, um encontro, sendo que nem todos poderiam vir, né? E o encontro gira em torno, sei lá, de quase 40, 50 pessoas, ou até mais. Então,
Basicamente, né, vai ficar para quem participou do último, que assinou a ata, que participou da assembleia, que é muito divertido, né, que a gente vota, discute e tal. Fica valendo, então, fica remarcado para o ano que vem, aqui em Uruguaiana, né, sob responsabilidade minha, dos nossos primos daqui, de nós nos movimentarmos para cá. Né? A mesma data, fica valendo aí a nossa ata, as nossas decisões que nós tomamos em conjunto democraticamente. Fica então em Uruguaiana, né? Eu vou no salão ainda essa semana, para mim, né, renovar, enfim, ver qual é as prerrogativas, né, se é que tem para o ano que vem, pelo que eles me disseram, ainda não, mas para deixar alinhado, né, para mim manter a agenda, né, o valor, tudo direitinho, tá bom? Então, sobre o nosso encontro, infelizmente, né, vai ser está cancelado em função dessa pandemia. Mas a gente tem a página pra gente interagir, nós temos o grupo do WhatsApp, nós temos outros meios, tá bom? Então nós temos os primos que moram, né, por exemplo, aqui em Uruguaiana, a gente se encontra recorrentemente, esses dias eu encontrei um primo numa localidade pro interior, a gente sempre se reconhece, conversa, né? Obviamente mantendo a distância e todo o protocolo. Os primos que moram na igreja também estão sempre em convivência, tá certo? O importante de tudo desse ano é que nós conseguimos avançar um pouquinho mais e conseguimos entender e saber quem foi os pais do seu bendito Alejo Lúcio, que é a nossa incógnita, tá bom? Então, um forte abraço, espero que todos fiquem bem, se cuidem, tá bom?